Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações, sejam dos primeiros a fazer parte desse canal, que agora é novinho, pequenininho, inexpressível, anônimo, mas posteriormente vai tornar-se grande. Acredito que sim. Se gostar do conteúdo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Eu sou o pastor Frank Lima, cursei seminário, fui líder na Assembleia de Deus aqui no Ceará, 8 anos como mais novo, 10 anos fui itinerante pelo Brasil, preguei muito em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, bastante, nem se conta aqui do Ceará, Piauí, e vai por aí afora. E desde 2014 eu passei a trabalhar com artes, não querendo mais estar nas convenções, com os líderes. Eu passei a não suportar mais o sistema. O sistema, ele me deu tudo, ofereceu tudo para mim. Mas se eu aceitasse, eu perderia a minha salvação, a minha alma. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que as lideranças evangélicas e as lideranças católicas, aqueles que quiserem ser fiel ao texto, vão ter muito conflito. Se quiserem serem fiéis à Escritura, estarão fadados até a renunciar o trabalho que eles têm. Boa vontade tem muita. Gente boa tem muita. O sistema em si é que não deixa opção para a gente. Mas não quero entrar nesses critérios. Eu quero ler um texto da palavra em 1ª carta de João, no capítulo 2, e o versículo 11, diz assim: Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Muito bem. Eu quero falar sobre mais uma pataquada, uma pegadinha, uma brincadeira. Eu digo assim porque há coisas que acontecem no meio evangélico que não deveriam acontecer. Que sendo um lugar sério, porque é dito assim, a igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é o povo zeloso de boas obras, nação eleita, raça eleita, povo santo, coluna e firmeza da verdade, é a extensão de Deus na terra, é os pés de Jesus na terra. Então, deveria isso ser o diferencial do mundo. Mas o que acontece no meio da igreja acontece no meio da política e no resto do mundo, porque são seres humanos usando as coisas de Deus, de Zeus, os Zeus da Grécia, usando coisas de um Messias fabricado, de um Deus fabricado, criado, sabe? Tudo criado. Existe um Criador? Ninguém prova. Eu creio que existe um Criador. E o contemplo sorrindo diante de mim todo dia. Desde a experiência que eu tive, e eu conto em um dos nossos vídeos aqui, a maior experiência que tive com Deus. Contemplo um sorriso de luz na minha frente, todos os dias. Acredito em tudo que eu vejo, tudo que eu olho no Criador. Agora, um Deus que manda estuprar crianças, que fala para Josué e para Caleb que pegue as meninas de Moabe, mate as mulheres a fio de espada e pegue as crianças e dê para os soldados, aí, esse Deus aí. O mesmo que fala para Balaão, pode ir, e pode profetizar lá para Baraque. Vá lá para Baraque. Baraque quer que você amaldiçoe. Aí outro Deus diz, não vá. Aí um diz, pode ir. Aí eu vejo que não é uma coisa, um Deus sério, né? Igual os deuses que tem por aí. A minha mãe, ela, com mais de 60 anos, ligou para mim em São Paulo e disse, vou casar novamente. Eu falei, amém. Mamãe merece ser feliz, mamãe sempre foi fiel, meu pai faleceu, minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, merece casar novamente.
Mamãe tem certeza disso? Ela tem. O Deus usou 3 pessoas em profecias, confirmando. Amém. Casou com poucos meses, terminou e disse, não foi um casamento, foi um cagamento. Não me casei, me caguei. E as profecias? Não bateram, não deu certo o casamento. 3 pessoas profetizaram mentiras, né? Brincadeira, né? Então vamos para a nossa pataquada. Eu quero falar hoje sobre o tema o pastor Benício de Limoeiro estava cego. É mais ou menos esse o tema, mas esqueça o tema, vamos aqui. Eu contava com 18 anos de idade, lá por volta de 96. 96 ou era 95? 95 por aí. Era. 95. Estava cursando o seminário e nas férias dos 6 meses do seminário lá em Fortaleza, o STADEC, Seminário Teológico das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, eu vim visitar a minha família, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, aqui em Lagoinha, município de Quixeré, vizinho a Limoeiro do Norte. Vim de Fortaleza. E aí eu soube que um dos meus pais na fé, ou pelo menos um daqueles que eu chamei para falar a palavra para mim, que eu até falo em algum outro vídeo, no vídeo sobre, se não me falha a memória, sobre o Francisco Leite, que mentiu sobre mim, ou foi sobre o Francisco José, o caluniador? Eu sei que eu falo, acho que é sobre o Francisco José, o caluniador, num vídeo aí, sobre o Naldo e o Carlinhos, que conversava com a minha irmã, e eu estava dentro do comércio do meu pai, no bairro Santo Antônio de Mossoró, e pedi que falasse a palavra para mim. E agora, no ano de 95, das férias do seminário do STADEC lá em Fortaleza, eu vim para Lagoinha visitar meus pais. E eu soube que o Naldo e a sua mãe Francisca, que era vizinha da gente em Mossoró, quando eu aceitei a fé em 93, e o Gentil, o esposo dela, eles estavam residindo em Limoeiro do Norte. E vindo aqui para Lagoinha Quixeré, onde eu estou residindo, onde eu nasci, eu passaria por Limoeiro. Então eu estava com 2 malas com as minhas coisas. Era uma mala e uma bolsa pesada. E eu resolvi passar por Limoeiro para rever o irmão Naldo, ver se eu via o irmão Naldo, ou pelo menos no círculo de oração que eu estava sabendo que ia ter, na igreja em Limoeiro, eu revi a irmã Francisca, que era vizinha nossa em Mossoró. E aí eu cheguei em Limoeiro. Cheguei, eu acho que no dia foi 2 horas da tarde, cansado e com um pouco de fome. Há períodos que você viaja, você anda com o dinheiro das passagens, do lanche, das refeições. E há períodos, no caso de um jovem, que arranjar passagem às vezes é difícil. E eu cheguei em Limoeiro e eu procurei saber onde era o pastor da Assembleia de Deus de Limoeiro. E me apontaram para uma panificadora que havia lá. E aí eu cheguei na panificadora e estava lá o pastor Rebouças. O pastor Rebouças disse, meu irmão, eu sou pastor em Quixeré. Aí eu falei, prazer, pastor. É para Quixeré que eu vou. É para Lagoinha, que faz parte do município de Quixeré. Aí ele disse, sim, eu conheço a sua mãe, conheço o seu pai, sua família lá de Lagoinha, conheço. E amanhã eu vou para um culto lá. Só que eu estou aqui em Limoeiro, morando aqui com a panificadora. E eu tenho uma fazenda aqui perto, aqui em Limoeiro. Mas para Lagoinha só vou amanhã. Se você quiser ficar comigo, aqui na panificadora não tem um lugar para eu lhe hospedar, mas você fica por aqui, que eu, mais tarde eu vou para minha casa, para a fazenda, eu te levo. E aí quando for amanhã eu te levo para Lagoinha. Aí eu falei, perfeito, pastor. Eu disse, pastor, eu soube que hoje aqui em Limoeiro, na igreja do pastor daqui de Limoeiro, tem um círculo de oração e a irmã Francisca, que é a mãe do irmão Naldo, que é um dos meus pais na fé, vai estar lá. Eu queria vê-la. Ele disse, então, faz o seguinte, você pode ir, e me ensinou mais ou menos onde era. Você vá lá, que você fica por lá. Eu te procuro lá, ou
eu te procuro por lá, ou você entra em contato comigo, se for amanhã junto comigo para Quixeré. Eu falei, tudo bem. E aí eu aproveitei, eu estava com as duas bolsas lá e eu precisava tirar roupa, precisava fazer tudo. Eu saí levando a bolsa, a mala, saí levando em direção à igreja de Limoeiro. Eu não tinha nem almoçado no dia porque foi um dia muito corrido e também acho que eu não estava muito preparado. Isso acontece num período da vida da gente, né? Quando eu cheguei em frente ao portão da igreja, parei lá em frente, bati palmas. Tinha duas senhoras. Uma talvez fosse a dona da casa, outra fosse uma empregada, eu não sei. Eu sei que quando eu bati palmas, elas olharam assim e continuaram fazendo as coisas. Eu bati palma mais. Elas olharam sem interesse assim. E eu perguntei, o pastor tá aí? Aí uma delas saiu, entrou. Daqui a pouco apareceu um senhor. Na minha visão, naquele dia, um senhor alto, meio robusto, sem camisa. Aí pegou a camisa, foi vestindo e perguntou, o que foi? Aí eu falei, deixa eu falar com o senhor. E ele olhou assim, parece que não viu nada. Parece que não viu nada, né? Aí ele veio andando, o que você quer? Eu falei, pai do senhor, pastor. Aí ele, eu não sei se ele respondeu, ou se ele perguntou se eu era crente. Aí eu peguei a minha carta, aí disse, está aqui a minha carta. Aí ele disse, o que é que você faz? Eu disse, pastor, eu faço o trabalho de um evangelista, mas assim, eu sou um seminarista, eu prego nas igrejas. Aí ele olhou a carta, aí falou assim, evangelista? Eu falei, não. Eu digo que eu faço um trabalho de evangelista. Que trabalho é esse, rapaz? Aqui tem uma carta aqui que não diz que você é evangelista. Como é que você diz que é evangelista? Eu nunca vi você em convenção nenhuma. Eu falei, pastor, é como eu estou dizendo, eu faço um trabalho, eu prego nas igrejas, não é como faz o evangelista, eu não sou evangelista. Sou seminarista, né? Na época eu estava iniciando. Aí ele disse, olha, eu não recebo você aqui não. A minha carta era do Templo Central, né? Aí eu falei, pastor, na verdade, eu não vim pedir para o senhor me receber nem nada, não. Eu só vim aqui porque eu soube que vai ter um círculo de oração. E eu queria ir no círculo de oração porque a irmã Francisca era vizinha minha lá em Mossoró. E o filho dela, Naldo, foi um dos meus pais na fé. Eu só queria rever eles. Aí ele disse, cadê o outro pastor? Não recebeu você, não? Eu falei, recebeu. Ele disse, então o que você está fazendo aqui? Eu disse, pastor, é como eu te falei, eu soube que ia ter o círculo de oração e eu vim aqui, mas o pastor me recebeu. E por que você não está lá? Ele disse, pastor, é porque o pastor disse que é pastor em Quixeré e que amanhã vai para lá e me leva. E ele disse que eu podia ficar com ele lá na panificadora e que mais tarde ele me leva lá para a fazenda. Ele disse, não, vou lhe fazer uma pergunta. Ele te recebeu ou não recebeu? Eu falei, recebeu. Por que você está aqui? Por que você não está lá? Tá bom, pastor. Aí eu falei, o meu erro foi querer vir no círculo de oração, mas tudo bem. Aí eu já estava cansado e com fome, aí estressado agora, né? Quase traumatizado, né? Mas assim, essa questão de trauma, isso aí eu enfrentei desde que o primeiro dia que aceitei a fé. Foi só putaria mesmo, desculpa a expressão. Foi só merda mesmo. Eu sou o cara que tenho todo motivo do mundo para não estar no meio das igrejas, no meio dos líderes. E você que me ouviu pregando, tem todos os motivos para achar divertido e querer me ver pregando lá. Eu desejo que você aprenda a ter mais desejo pela verdade, ter mais desejo pelo que é justo, ter mais desejo por aquilo que é a vontade do Pai. Porque passar a vida toda ouvindo astros e estrelas cantando e pregando é maravilhoso, é lindo. Mas isso não é servir ao Criador. Servir ao Criador é em espírito e em verdade. Eu estava cansado, peguei uma das malas, saí levando, voltei lá para o pastor Rebouças. O pastor Rebouças disse, o que foi que aconteceu? Aí eu disse, olha, ele falou que não me recebia, e disse que eu devia ter sido recebido aqui. E eu falei que fui recebido e expliquei que o senhor falou que ia amanhã para Quixeré, e até Lagoinha, ia para Lagoinha e me levava. Eu falei que iria com o senhor.
E ele perguntou, então, o que você está fazendo aqui? E enfim, eu disse, mas rapaz, mas eu vou lá, cadê a tua outra bolsa? Tá lá, eu estava cansado, deixei perto do portão, lá na frente da igreja. Aí ele pegou o carro e disse, eu vou buscar a tua mala. Aí ele foi, chegou, aí ficou lá comigo, mais tarde disse, eu vou te levar lá para a fazenda. Um pastor muito humilde, muito jeitoso, muito inteligente, sabe? Ele não era um homem letrado, um homem culto, mas ele era sábio. Aí ele disse, olha, eu vou te dizer o que aconteceu. O pastor disse que não te recebeu porque você chegou lá falando mal de mim, dizendo que eu não recebi você nem nada. Eu disse, pastor, eu só vou falar uma coisa para o senhor. O meu pecado foi só querer vir visitar minha família e querer ver uma vizinha minha e o pai na fé lá de Mossoró. Esse foi o meu pecado. Acho que por isso eu pequei. Aí ele olhou nos meus olhos e falou assim, não, meu irmão, eu sinto quem é você. Eu sei que você está sendo sincero. Eu conheço as pessoas sinceras, não se preocupa com nada não. Aí, no outro dia ele me levou. Eu dormi lá na fazenda dele, me levou. Me trouxe aqui para Lagoinha, Xeré. E aí ele me levou no culto lá perto do pé da Serra de Santa Terezinha, nos lugares. E aí, quando ele viu eu abrir a boca e falar, ele disse, ô meu irmão, tu é uma bênção. Tu tem namorado, tu é casado? Eu falei, não. Rapaz, fica um mês aqui comigo. Fica comigo aqui, me ajudando aqui. 30 dias aqui, se você puder. Eu falei, os dias que eu puder, porque eu tenho de retornar para Fortaleza, eu estou nas férias do seminário, e enfim. É um período, sabem que houve um período de quase 30 anos, que eu pouco tive tempo para estar com meus parentes, e eu viajei bastante, e achei muito difícil viajar e estar longe dos meus filhos, até pedi ao Criador para não deixar isso acontecer. Bom, mas vamos para o final da pérola. Eu sei que foi uma bela amizade com o pastor Rebouças, e enfim. Né? E eu vou lembrar uma coisa a vocês. Eu fui muito caluniado por pastores, muito desprezado por eles. Mas por que desprezados? Porque apesar de eu ter estudado bastante e não exibir um monte de diplomas, não sei isso, não ter feito direito nas suas diversas ramificações, não ter me tornado advogado ou algo do tipo, mas sempre fui muito estudioso. E parece que o conhecimento, de uma certa forma, incomoda as pessoas. Alguns, como o pastor Rebouças, o meu conhecimento, pouquinho ou muito que eu conhecia, deixou ele alegre, inspirado. Ele sabia que junto com o conhecimento havia a humildade, que eu era um jovem humilde, que eu buscava o conhecimento, porque é lindo o conhecimento, é maravilhoso. Você perguntar o quê, por quê, quando, quem, onde, quando, e alguém responder é muito bonito. Enfim. Tinha 18 anos, 19, 20. Com 21 aninhos, eu estava sendo líder de igreja, pastor de igreja. E aqui eu vou abreviar para terminar essa pérola. O que acontece? Ficou na minha imagem aquele homem botando a camisa, olhando, dizendo o que é? E eu dizendo, deixa eu falar com o senhor. E dizendo, você não é evangelista não, rapaz. E na verdade, se ele tivesse me enxergando, ele ia perceber que era um evangelista. Porque tem um bairro em São Paulo, Vila Menck. Vila Menck, eu estive pregando lá. E eu vi um presbítero, eu vi ele sendo convidado para ser evangelista. E eu falei para ele, o trabalho que você faz é de evangelista. Você é um evangelista. Hoje você é um presbítero, mas você vai ser um evangelista. E ele e o pastor e todo mundo confirmou aquilo. Foi a primeira vez que eu fui na Vila Menck, se não me falha a memória. Lá, a Vila Menck, quando eu morava em Carapicuíba, vizinho a Alphaville, em São Paulo. E em muitos outros lugares, e também em Mossoró. Algo parecido com o filho do missionário Lira, que eu não conhecia, e estava no púlpito. Falei algo para ele, ele confirmou, ele e depois a igreja, que é verdade aquilo. Então, se o pastor Benício tivesse olhado para mim e tivesse visão das coisas, eu tinha dito que fazia o trabalho de um evangelista. E quando ele me ouvisse pregando, ele saberia que é verdade o que eu falei.
mas ele só disse que não me recebia. E aí ficou na minha mente que ele estava cego. Mas vamos para o final da história e você vai entender o que eu estou dizendo. Agora com 21 aninhos, olha só, na época eu tinha 18, 19, 20 e 21. Estava sendo líder de igreja. Esses 3 anos voaram. E aí, em uma convenção, lá no Templo Sede de Fortaleza, no momento, eu acho, de uma escola bíblica às 2 horas da tarde, os líderes saíram lá do alojamento dos pastores e desceram para o plenário do templo, para o estudo bíblico da tarde. E eu ia saindo também. E uma alma triste, assentado na parte de baixo de uma beliche, um senhor, um pastor, disse: "Ei, meu irmão, vem aqui, quero falar com você." Eu olhei e reconheci, pastor Benício, aquele lá de Limoeiro. "Não te recebo, nunca vi você em convenção, mas parece que agora." Ele olhou para mim e não me viu, não conheceu, não me reconheceu, como se estivesse cego. Ele falou para mim: "Sente aqui do meu lado, deixa eu falar uma coisa para você, um desabafo aqui." Disse assim: "Olhe, eu estava em uma grande cidade chamada Limoeiro do Norte. Se não me falha a memória, eu não lembro bem desses detalhes, porque eu já ouvi outros falando igual. Eu não sei se isso não for verdade, as pessoas da família que vê esse vídeo me corrijam. Parece-me que ele disse que os filhos estavam fazendo faculdade lá em Limoeiro. Alguma coisa do tipo assim, parece-me. Eu sei que ele começou a dizer. E aí, eu ouvi um pregador falando sobre São Luís do Curu, que fica por o lado de Sobral. E eu fiquei com muito desejo de ir para São Luís do Curu. Era o pastor Natanael Albuquerque, que estava em São Luís do Curu. Ele disse: "São Luís do Curu, não tem nada lá." A expressão dele, né? "Comparado com Limoeiro, São Luís do Curu é do tamanho de um bairro de Limoeiro. Não tem nada, meu Deus do céu." Aí ele disse: "Eu estava cego. Se arrependimento matasse, eu já tinha morrido. Mas na verdade eu estou bem doente." Ele disse: "Irmão, e a dificuldade da minha família, a adaptação, sair de Limoeiro do Norte para ir para São Luís do Curu." Interessante, né? Vocês lembram que eu falei sobre um senhor chamado Ricardo, que estava em Arneiroz e tinha uns 17 a 20 crentes. E ele falou com Elias, que foi um presbítero que chegou a me auxiliar alguma vez em Hererê e era de Pereiro. E era filho de um pastor, não sei se era Eduardo o nome, eu não lembro o nome. E agora Elias era pastor em Aurora, uma grande cidade para o lado de Juazeiro. E ele disse: o Ricardo era pregador de mão cheia. Ricardo me iludiu. Ele falou sobre a igreja de Arneiroz, fiquei com desejo de ir, e disse que era grande, a igreja era vazia. Eu não dou uma surra nele porque sou crente. Então, algo parecido. Parece que os pregadores, quando eles estão no lugar, todo mundo acha que o lugar é o mais ungido, é o maior, é melhor, e que é privilegiado porque tem aquele pregador lá. E é assim que quem for esperto vai acabar falando algo e outros vão ficar desejosos e vão ser até enganados. Não vou dizer que foi esse caso. Pastor Benício não era menino, era adulto. Foi para São Luís do Curu porque quis. O pastor Natanael Albuquerque não o obrigou. E eu o conheci pessoalmente. Era um pastor bem divertido, bem engraçado, gente boa. Inclusive foi várias vezes pregar no Quintino Cunha, quando eu fazia parte lá no Quintino Cunha. E os irmãos ajudaram bastante, doaram até a mobilete, para oferta, coisas para ajudar onde ele estava pastoreando na época. Então, aí o lamento do pastor Benício disse: olha, tive de tirar meus... Se não me falha a memória, é esse detalhe que não lembro bem. Acho que ele falou isso. Tive de tirar meus filhos da faculdade, alguma coisa do tipo, para transferir lá para o lado de Sobral, parece. Pro lado de São Luís do Curu, alguma coisa do tipo assim. Eu tive de deixar meus filhos lá que estavam fazendo faculdade. Eu não lembro, ele falou alguma coisa dos filhos, ele só falou aquilo: eu estava cego. E aí quando ele falou, veio na minha mente, eu digo: é verdade, pastor. Fiquei quieto, não falei nada. É verdade, você viu um servo de Deus tão humilde, chegou na sua frente lá, no portão da sua casa, você disse: eu não recebo. Realmente estava cego. Acabou.
indo para São Luís do Curu, que segundo ele era do tamanho de um bairro de Limoeiro. E Limoeiro era uma cidade gigante, é uma cidade formigueiro, é aqui vizinho de Quixeré. Eu a conheço bem. Há um tempo recente eu preguei na sede de Limoeiro, na Assembleia de Deus, a nova, um mar de igreja. Uma igreja enorme e gigante. Até quando eu terminei de pregar, saí lá fora em frente do pastor Vandeval. Parece que é Vandeval, era Vandeval o nome dele, se me falha a memória. Até um auxiliar, eu era diácono, disse: pastor, não é porque estou na sua frente, mas nunca ouvi nenhum outro pastor, um pregador, falar coisas que o Senhor falou aqui hoje. Que eu tratei de um assunto, falei para ele sobre transliteração das Escrituras. Falei no culto, na pregação, sobre nomes trocados. Por exemplo, o favor do Criador se manifestou trazendo salvação a todos os homens. O favor, que é o Messias, o favor. Mas eles, Tito 2:11, mas eles botaram assim, a graça. A graça é um nome blasfemado. A graça é referente a Artemis, a Semíramis, a Diana dos Efésios, a Rainha dos Céus. Então, a palavra graça, a palavra liberdade, hoje justiça, saúde, tudo são palavras blasfemadas. E eu mostrando esse tipo de coisa. Né? Enfim, então, meus amados, e pelo que eu soube, não demorou e o pastor Benício faleceu, morreu. Então é isso aí. Diga nos comentários o que você acha. Existe realmente um tipo de cegueira espiritual? Ou o que seria que faz com que uma pessoa não consiga enxergar uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Diga nos comentários o que você acha. Então, meus amigos, é isso. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se gostar do conteúdo, dê um like, compartilhe com os seus amigos. Na inscrição, ative o sininho das notificações para que apareça a notificação do nosso vídeo assim que nós subirmos para o YouTube. No final estou deixando meu zap, estou deixando meu Pix. Se você quiser cooperar com essa obra, assim que o Pai me der a oportunidade, eu gostaria de investir mais no canal, o que por enquanto ele não me dá nenhum retorno financeiro. E eu sou casado, eu tenho filhos, e somos uma família que precisamos trabalhar com as mãos, como todo brasileiro, para poder comprar a vida, né? Um pouco diferente de algumas outras figuras do país, né? Se você olhar, vai ter algum craque, alguém como o Neymar, por exemplo, que no contrato dele deve ganhar talvez 2 milhões por mês ou mais. Tem alguém por aí que ganha 1 milhão ou 2 por dia já. É muita riqueza, né? Mas o restante dos brasileiros tem de lutar muito para continuar a vida. Então, meus queridos, é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos. Amém.